Olá pessoal, tudo bem? Retomando aqui nosso curso de Engenharia de Software no assunto qualidade de software, né? E aí a gente vai falar especificamente do tema métricas, né? Que é muito importante aqui. A gente vai ver que tem algumas classificações de métricas e, como sempre, lá você já está acostumado, a gente vê como as bancas gostam de cobrar esse assunto, certo? Que é um assunto super importante aqui dentro do tema de qualidade de software, tá bom? Então vamos comigo aqui no slide que o assunto é extenso, beleza? Aí olha só, a medição de software, né? Ela está preocupada com a quantificação de algum atributo de um sistema de software, como a sua complexidade ou a sua confiabilidade, ok? Comparando os valores medidos um com os outros e com os padrões que se aplicam a uma organização, né? Aí qual é a ideia? Que deve ser possível tirar conclusões sobre a qualidade do software ou avaliar a eficácia de processos de software, de ferramentas e de métodos, né? Em um mundo ideal, o gerenciamento da qualidade pode contar com medições de atributos que afetam a qualidade do software, certo? Então, a medição de software está preocupada com isso, né? Quantificação de atributos. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer algumas análises, tá bom? E aí existe, né, medidas, né, diretas e indiretas, né? Algumas medidas diretas são o custo, o esforço, linhas de código, velocidade de execução, memória, número de erros, complexidade ciclomática, que se vocês não estiverem lembrando, eu já explico o que é a tal da complexidade ciclomática, né? Às vezes você que é graduado, né, na área de TI não teve esse assunto aqui, eu não lembro, né? E medidas indiretas, né? Funcionalidade, qualidade, complexidade, eficiência, confiabilidade e manutenibilidade. E aí o que são as métricas, né? O que significa métrica, né? A gente vai falar muito de medida, de métrica e vamos explicar direitinho esses conceitos, né? A métrica é uma característica de um sistema de software, né? Da documentação do sistema ou do processo de desenvolvimento, né? Que pode ser medida objetivamente, né? Aí eu vou falar aqui de alguns exemplos de métricas para você começar a sair desse mundo abstrato, né? Falando aqui de alguns conceitos, a gente ir exemplificando fica mais fácil, né? Então, alguns exemplos de métrica, né? Tamanho de um produto em linha de códigos, né? Essa é uma métrica clássica aí da engenharia de software, né? Uma das primeiras métricas que surgiram, né? Em inglês chama de LOC, né? Linhas de código, né? Line of code. Aí o índice FOG, que é uma medida de compreensão de um texto. Número de falhas relatadas em um produto de software entregue, número de pessoas dia necessário para desenvolver um componente de sistema, né? Esses pessoas dias aqui, a gente pode falar do homem-hora, né? Outra classificação similar, né? O sinônimo aqui de homem-hora, pessoas dia. E as métricas, né? Elas basicamente podem ser de controle, né, ou métricas de previsão, ok? Então, volta aqui comigo rapidinho. Então, esse tema de métrica, ele tem uma série de conceitos. A gente traz aqui o clássico, né, lá da literatura, baseado nos autores renomados. A gente vai apresentando esses conceitos. No final, a gente faz um resuminho e vê como é que as bancas cobram, né? Então, não se preocupe se ainda está muito abstrato, né? A gente vai mostrar aqui, explica o conceito, apresenta exemplo, testa se você entendeu esses conceitos nas questões e aí no final a gente sempre consegue trazer o assunto e entendê-lo de uma forma clara, né? E precisa, que é o que você precisa para você obter lá a aprovação, beleza? Então volta aí comigo de novo aqui no slide, vamos continuando. Então, ó, podem ser métricas de controle ou métricas de previsão, né? Como os nomes permitem deduzir, as métricas de controle apoiam o gerenciamento de processo. E as métricas de previsão ajudam a prever características do software. Então eu vou marcar aqui
né, métricas de controle, certo? E as métricas de previsão, ok? E aí, especificamente aqui, as métricas de controle, né? Geralmente estão associadas aos processos de software, ok? Então, exemplos de métrica de controle ou de processo, né? As métricas de controle, como elas têm a ver com os processos de software, também às vezes elas são chamadas de métricas de processo, né? Esse termo aqui, métrica de processo, você já deve ter visto em algumas questões, em outros assuntos. Aí eu já tinha, né, prometido que a gente falaria com mais detalhes desse tema. Então, estamos aí falando dele agora. Então, alguns exemplos, né? O esforço médio, o tempo necessário para reparar defeitos relatados. São exemplos aí de métricas de controle ou métricas, né, do processo. E aí, existe basicamente aqui nas métricas de controle, né, ou de processo, né? As bancas gostam muito desse termo aqui, métricas de processo, tá? Mas nas nossas referências são mais conhecidas como métrica de controle. Podem ser usados 3 tipos, né, de métrica de processo. Aí eu já estou adaptando aqui para a forma que a banca utiliza, certo? Métrica de processo. Um dos tipos, né, um tempo que um determinado processo leva para ser concluído, né? Esse tempo pode ser o total dedicado ao processo, né? O tempo de calendário, o tempo gasto no processo por determinados engenheiros, por exemplo, né? Outro tipo, os recursos necessários para um determinado processo. Então, os recursos podem incluir o esforço total, né? Pessoas, dias, né? Pessoas, dias, homem-hora, né? Custo de viagens ou recursos de computadores. E o outro tipo, o número de ocorrências de um determinado evento, né? Exemplos de eventos que podem ser monitorados incluem o número de defeitos detectados durante a inspeção de código, número de alterações de requisitos solicitadas, número de relatórios de defeitos de um sistema entregue e o número médio de linhas de código modificadas em resposta a uma mudança de requisitos. Então, são 3 tipos básicos aí de métricas de processo, apresentando os tipos e alguns exemplos dessas métricas, tá bom? E aí já as métricas de previsão ou produto, né? Você deve ver muito aí nas bancas que eles falam das métricas de processo e de produto. Então são as métricas de controle ou processo ou as métricas de previsão ou produto, certo? As métricas de previsão, conforme a gente já explicou, às vezes chamada de métrica de produto, estão associadas ao próprio software, ok? E aí quais são alguns exemplos dessa métrica, né? A complexidade ciclomática de um módulo, o comprimento médio de identificadores em um programa, número de atributos e operações associadas com classes em um projeto, né? Lembrando lá da palavra design, né? Projeto aqui tem a ver com essa palavrinha. As métricas de controle, processo, né, e de previsão, produto, podem influenciar a tomada de decisões de gerenciamento. Aí eu vou mostrar uma figura aqui logo a seguir. Então, deixa eu só marcar de novo aqui. Então, ó, métricas de controle, processo e as métricas de previsão, produto, certo? Então, quando você vê no edital, métricas de produto e de processo, tá aqui essas métricas. Aí é bom a gente falar aqui rapidinho desse conceito aqui da complexidade ciclomática, né? O que é isso? A complexidade ciclomática é uma métrica do campo da engenharia de software, né? Eu já falei para vocês, desenvolvida por Thomas Maccabi, né? Em 1976. É uma métrica bem antiga. E serve para mensurar, como o nome já diz, a complexidade de um determinado módulo, né? Ou uma classe, um método, uma função. De que forma? A partir da contagem do número de caminhos independentes que ele pode executar até o fim. Por isso que se chama por isso que tem esse nome de complexidade ciclomática, ok?
se você lembrou lá, estudei realmente isso aqui na minha graduação, tá aí o lembrete, né? Quem não estudou, às vezes o pessoal aí que está fazendo os concursos aí para, principalmente para os tribunais, né, para os cargos de técnico, que o pré-requisito é o nível médio, aí o cara não passou por isso, eu deixo aqui essa explicação, certo? Porque pode cair alguma questão falando disso. Aí você fala, ih, professor, eu nunca ouvi falar desse negócio, dessa complexidade ciclomática. Então, agora você ouviu. E aí, ó, como é que funciona as medições de previsão, né, e controle, né? Como é que funciona basicamente, né? Você tem lá o processo de software, ok? E o produto de software. Tá vendo aqui? Produto, processo. Do processo saem as medições de métricas de controle, certo? Do produto, medições de métricas de previsão. Por isso que as bancas às vezes chamam das métricas de processo. Tá vendo aqui, ó? Métrica de processo. E das métricas de produto, certo? E aí no final saem essas decisões de gerenciamento, né? Então, gente, por que que as métricas são importantes? Porque é uma forma de você fazer um gerenciamento baseado em critérios objetivos, certo? Então a gente tem métricas aqui que tem uma certa objetividade. Só que se você for, né, diferenciar, como a gente sempre faz aqui, a engenharia de software das outras engenharias, às vezes a gente não tem essa total objetividade, né? Os conceitos aqui não são tão objetivos assim, né? Você saber, por exemplo, quantas linhas de código tem um programa, isso às vezes não pode significar muita coisa. Então tem que ser feita uma análise mais profunda aí dessas métricas. Mas que de fato você acompanhar essas métricas, monitorar, é melhor do que você não ter nada, né? Aquela velha historinha lá da engenharia de software, né? Que vocês já devem ter cansado de ouvir falar, né? Então, fazendo isso, você tem um gerenciamento um pouco mais qualificado, baseado em conceitos até matemáticos, né? Que vem aqui dessas medições e resultam aí nessas métricas, tá bom? Só para ficar claro, que aí você não vai esquecer nunca mais essa divisão aqui, beleza? Então, voltar para o slide aí. E aí as métricas de produto, né? Elas são utilizadas para quantificar atributos internos de um sistema de software, né? Infelizmente, né, as características de software que podem ser facilmente medidas, como tamanho e complexidade ciclomática, não têm uma relação clara e consistente com atributos de qualidade, como compreensibilidade e manutenibilidade. Então, é aquela história da engenharia de software que eu acabei de falar, né? Essas métricas aí que são bem objetivas, que é tamanho e a complexidade ciclomática, não tem uma relação direta com o atributo de qualidade, né? Que podem mostrar realmente o objetivo. Por que que a gente mede, né? Volta aqui comigo de novo. Por que que você faz esse acompanhamento aqui? Para melhoria de qualidade do software. Só que as métricas que são mais objetivas não têm uma relação direta com a qualidade. Então não dá só porque o programa tem X linhas de código dizer que ele tem uma manutenção melhor ou pior. Não é tão simples. O exemplinho que eu acabei de falar, né? Tinha falado aqui anteriormente. Aí tá aqui a reflexão e você sabe que o material sempre fica para você relembrar, né? O slide, principalmente desses assuntos aqui que são mais complexos, os slides são mais extensos porque serve aí de revisão, né? Para você depois ir exercitar, né? Fazer questões e por aí vai, continuar seus estudos. Então volta comigo aí de novo. Então veja, não tem uma relação direta. E as métricas de produto, né? A gente já viu as métricas de processo. A de produto, ela enquadra-se basicamente em duas classes, certo? Métricas dinâmicas e métricas estáticas, ok? O que são as métricas dinâmicas? Elas são coletadas por medições feitas em um programa em execução, né? Essas métricas podem ser coletadas durante o teste de sistema ou após o sistema ter entrado em uso, por exemplo.
Aí um exemplo de uma métrica dinâmica. Número de relatório de defeitos. É um exemplo de métrica dinâmica. Ou tempo consumido para concluir uma computação, né? Computação aqui no conceito de quê? De processamento, não é isso? Ok? Já as métricas estáticas, elas são coletadas por medições feitas de representação de sistema, como projeto, né? Sempre lembrando lá da palavrinha design. O programa ou a documentação. Aí a gente tem mais exemplos aqui, as métricas estáticas, a gente tem mais exemplos, né? Que a gente vai mostrar aqui no próximo slide. Então tá aqui exemplos de métricas estáticas. Então tem o tal do fan-in, fan-out, né? O que é o fan-in, né? É uma medida do número de funções ou métodos que chamam outra função ou método, por exemplo, x. E o fan-out é o número de funções que são chamadas pela função x, né? É uma métrica aí bem razoável. Aí o problema é o que a gente faz depois que a gente coleta essa métrica, né? Que análise que pode ser feita. Comprimento do código, né? Essa é a medida de tamanho do programa. Geralmente, quanto maior o tamanho do código de um componente, mais complexo e propenso a erro ele tende a ser, né? O comprimento do código se mostrou uma das métricas mais confiáveis para prever propensão a erros em componentes, certo? Então, essa aí é uma métrica. Tem ferramentas que fazem essas análises estáticas. A gente já comentou aí nas nossas aulas de testes de software, né? E com essa análise aí de tamanho, já consegue deduzir possíveis problemas. Complexidade ciclomática, né? Aí eu já falei o que é a complexidade ciclomática e como ela funciona, né? E aí ela pode, essa complexidade, quanto mais complexo ou menos complexo, né? Ela pode estar relacionada à compreensão do programa, né? Quanto mais ciclos tiver, o programa pode se tornar mais complexo de entender, ok? E aí outras métricas que eu deixo aqui para vocês, né? Já tinha falado lá do índice FOG, vou explicar ele aqui um pouquinho mais. Mas tamanho dos identificadores, profundidade do alinhamento condicional, né? E por aí vai. Aí vou só terminar aqui falando do índice FOG, né? Que eu falei ali rapidinho, pode acontecer igual a complexidade ciclomática. E índice FOG nunca ouvi falar, professor. Então vamos ver aqui rapidinho o que ele é, né? É uma medida do comprimento médio das palavras e das sentenças nos documentos, ok? Quanto maior o valor do índice FOG de um documento, mais difícil de ser compreendido. Então é uma métrica que também é muito utilizada, certo? Pode indicar algum problema, né? Maior o valor do índice FOG de um documento, mais difícil de ser compreendido. Ok? E aí, métricas de produto, né, elas estão relacionadas a atributos da qualidade, né? Métricas dinâmicas, onde é que elas ajudam, né? Marcar aqui para você mais uma vez. As métricas dinâmicas, né? Elas ajudam a avaliar a eficiência e a confiabilidade de um sistema, né? E as métricas estáticas ajudam a avaliar a complexidade, a compreensibilidade e a manutenibilidade de um sistema de seus componentes. Veja que aqui se fala em ajudam, né? Porque eu já comentei com vocês, não dá só com a análise dessas métricas chegar a conclusões finais, né? São apresentados relatórios, mas tem que ser melhor avaliados, ok? E aí algumas métricas que já são conhecidas indicam alguns problemas, ok? E as medições, né? As medições do sistema de software podem ser usadas de duas maneiras. Para atribuir um valor aos atributos da qualidade do sistema, né? Medindo as características dos componentes do sistema e em seguida agregando essas medições. Pode ser possível avaliar atributos da qualidade do sistema como a manutenibilidade. E para identificar os componentes do sistema cuja qualidade está aquém do padrão. As medições podem identificar componentes individuais com características que se desviam da norma, né?
Aí, por exemplo, né, é possível medir componentes para descobrir aqueles com maior complexidade. Esses componentes são mais propensos a conter defeitos, pois a complexidade torna mais provável que o desenvolvedor do componente tenha cometido erros. Então, assim, são todas métricas que devem ser melhor avaliadas, né? O que está falando aqui, ó, está propensa a conter defeito, não quer dizer que vá ter defeito, né? Mas, realmente, quanto mais complexo for, isso aí se torna algo até natural, né? E os atributos de qualidade? Eu não sei se vocês estão lembrando, a gente já comentou sobre os atributos de qualidade, né? Os atributos da qualidade, como a manutenibilidade e a compreensibilidade e a usabilidade, são atributos externos que se relacionam com a forma como os desenvolvedores e os usuários experimentam o software. Para fazer um julgamento sobre esses atributos, deve-se medir alguns atributos internos do software. Então tem essa classificação aqui dos atributos externos e internos, que eu vou já mostrar com mais detalhes ali nos próximos slides. E aí os atributos internos, né, como o seu tamanho e sua complexidade. E presumir que eles estão relacionados a características da qualidade que estão no foco da preocupação. Então você tem que fazer procurar, né, para fazer um julgamento, procurar associar esses atributos, ok? E aí tá aqui, ó. Vai ficar mais fácil para você lembrar, né? Atributos da qualidade externos e atributos da qualidade internos, né? Tem alguns atributos, né, que você deve lembrar lá da aula de engenharia de requisitos, que tem muito a ver com os requisitos não funcionais do software, né? Manutenibilidade, confiabilidade, reusabilidade, usabilidade, né? Podem ser derivados, né, esses atributos de qualidade de requisitos não funcionais. E atributos da qualidade interna. Então, ó, externos, né? Usabilidade, reusabilidade, confiabilidade, manutenibilidade. Internos, profundidade da árvore de herança, a complexidade ciclomática, tamanho do programa em linhas de código, número de mensagens de erro, tamanho do manual do usuário. Então, exemplos aí desses atributos, ok? E aí vamos aqui para esse resuminho, para ficar fácil, né? Porque falou medida, métrica, você, professor, tá confuso. Então vamos lá, vai clarear agora, né? Eu acho melhor essa didática da gente apresentar o conceito e depois a gente já faz um ciclo de revisão. Do que eu já apresentar o conceito inicialmente, aí depois você nem lembra o que eu falei, né? Então eu já falei várias vezes medida, métrica, aí você ficou com essa dúvida, agora a gente vai lá e retoma aqui o que cada um significa. Então o que é a medida, né? A medida é a quantificação de dados em um padrão e qualidade aceitáveis, né? Exatidão, completude, consistência, temporalidade. Medida é a avaliação de uma grandeza por meio da comparação com outra grandeza da mesma espécie, tomada como unidade, né? Quando se mede o comprimento de um material ou peça, por exemplo, pode-se utilizar um metro como unidade. Isto é, o objeto medido é representado como uma fração ou múltiplo do metro. Então a gente tem o conceito de unidade e medida aqui, ok? E a métrica, o que ela é? É uma extrapolação das medidas, né? Isto é, uma conclusão com base em dados finitos. Então você vai lá medir, colhe esses dados e tenta transformar isso, né, em uma métrica, né? Segundo essa definição, uma métrica pode ser entendida como a relação entre duas medidas de grandezas iguais ou diferentes, né? Então a métrica, você já procura ter mais de uma medida, né? Um exemplo seria o número de defeitos identificados em um lote de produtos finalizados. Então, ó, defeitos, número, total do lote. Então a métrica funciona dessa forma, ok? Acho que ficou um pouco mais claro esses conceitos, né? Aí vamos ver uma questão. Veja, as bancas, elas não tem questão assim perguntando o que é métrica e o que é medida, né? Mas às vezes elas confundem medidas e métricas nos textos das respostas. E aí você sabendo o que é,
cada um, né? Você sabendo claramente, você mata vários itens, beleza? Então vamos lá, ó. Então preste atenção aqui nessa primeira questão. Tá falando, ó, a medição de software, tá vendo, ó? A medição de software visa obter um valor numérico para alguns atributos de um produto ou de um processo de software. Então ele já apresentou aqui um conceito, ok? Comparando-se esses valores um com os outros e com os padrões que se aplicam em uma organização, né? É possível avaliar a qualidade do software ou dos processos de software. Beleza? A propósito de métricas de qualidade de software, assinale a opção correta. Então ele apresentou alguns conceitos, né, que tem tudo a ver com o que a gente viu na aula até agora, e faz a seguinte pergunta, né? A propósito de métricas de qualidade de software, assinale a opção correta. Então vamos ver os itens. Vamos lá. O processo de controle de qualidade verifica a conformidade com os padrões de software que buscam garantir a qualidade, uma vez que representa uma prática organizacional. Então a gente tem que ver os itens e marcar o correto. Letra B. É necessário que sejam analisados valores de métrica para todos os componentes em um sistema de software, a fim de se garantir uma medição de qualidade. Letra C. Métricas de software são padronizadas e universalmente aplicáveis, o que favorece sua adoção nas organizações, assim como a análise dessas medições. Letra D. As métricas podem ser de controle, se associadas ao produto de software, e preditivas, se associadas ao processo de software. Veja lá que a gente viu alguns conceitos e essa letra D vai lá exatamente nesses conceitos que a gente falou, né? Tá lembrando deles aí? Vamos tentar lembrar. E letra E. As métricas de produto podem ser dinâmicas ou estáticas, coletando-se estas últimas de um programa em execução. Então, galera, um tempinho aí para você pensar e marcar a opção correta. Então vamos ver a resposta? Letra A, né, gente? Por que que é a letra A, né? O que que a letra A fala? Vamos ver aqui de novo. O processo de controle de qualidade verifica a conformidade com os padrões de software que buscam garantir a qualidade, uma vez que representa uma prática organizacional. Então, gente, volta aqui rapidinho. Essa questão, a resposta, ela é meio que o resumo das nossas aulas aqui de qualidade de software. Mas aí a resposta fala lá do controle de qualidade, que você deve estar lembrando, né? A gente já falou sobre isso. E por que que eu trouxe a questão? Porque os outros itens falam de métricas e medição. E aí a gente vai ver em cada um o que está errado. Porque aí a aula de hoje faz sentido para você poder responder essa questão. Você acabaria eliminando os outros itens se você tivesse basicamente só assistido essa aula aqui sobre métricas. Beleza? Então volta comigo aqui, vamos lá. Então vamos ver, o que está errado na letra B, ó. Ele fala que é necessário que sejam analisados valores de métrica, né, para todos os componentes de um sistema de software, a fim de se garantir uma medição de qualidade. Na verdade, não é necessário que sejam analisados valores de métrica para todos os componentes de um sistema de software, a fim de garantir uma medição de qualidade, né? É preciso fazer uma seleção representativa de componentes realmente importantes. Então essa letra B se torna inviável de fazer, né? Não existe na prática isso aí. A letra C. Métricas de software não são universalmente aplicáveis. Veja, se eu disse aqui no começo, né, que as métricas que são objetivas, como linha de código, você tem que ver o contexto, como é que ela poderia ser universalmente aplicada. Se ela fosse universalmente aplicada, ela serviria para qualquer contexto, certo? Então, a letra C está errada por causa disso. As métricas de software elas não são universalmente aplicáveis. E por causa disso é que elas não são fáceis de serem utilizadas, porque dependem do contexto lá das organizações. Ok? Letra C está errada. Letra D. As métricas podem ser de controle se associada ao processo de software, né, gente? A gente falou isso hoje. E preditivas se associada ao produto. Então ele inverteu, certo? Preditivas aqui, né? Sinônimo aí de previsão, né?
Só toma cuidado, que sempre acontece isso. As bancas gostam de mudar um termo aí. Ah, professor, você não falou de métrica preditiva. Falei sim, gente. Métrica de previsão de produto, né? Falei para vocês, está invertida essa letra D. Então você não poderia marcar a letra D. E letra E. As métricas de produto podem ser dinâmicas ou estáticas. A gente viu isso, né? Coletando-se essas primeiras de um programa em execução, né? Dinâmicas, coletados em tempo de execução, ajudam a avaliar a eficiência e a confiabilidade, por exemplo. Estáticas, coletadas pela inspeção ou revisão de código, né? Ajudam a avaliar a confiabilidade, a facilidade de compreensão e a manutenibilidade, né? Então veja, a letra E também inverteu, né? Inverteu. As estáticas não são dos programas em execução, né? São as dinâmicas. Beleza? Então, ó, com a aulinha de hoje, mesmo você não lembrasse nada da história do controle de qualidade, você eliminaria todos os itens, só ia sobrar a letra A. E aí mais uma, né? Aqui da banca CESP. Aí vamos ver aqui, ó. Métricas internas devem ser usadas para avaliar o comportamento do software, quando usado em situações específicas. Predizer a qualidade real no uso, né? E avaliar, indicar se o produto satisfaz as verdadeiras necessidades durante a operação real pelo usuário. Aí você, esse negócio de métrica interna tá meio confuso. Então vamos ver a resposta e vamos falar aqui rapidamente desse item. Então, gente, olha só, a resposta tá errada, ok? Métricas internas refere-se a medições de um produto de software a partir de suas próprias características internas, sem a necessidade de execução de programas, como, por exemplo, linhas de código, número de erro encontrado em revisões, etc. As métricas externas, né, elas devem ser usadas para avaliar o comportamento do software, quando usado em situações específicas, né, predizer a qualidade real no uso e avaliar e indicar se o produto satisfaz as verdadeiras necessidades durante a operação real pelo usuário. Então, tem um pouco a ver lá com aquela questão dos atributos, né, internos e externos. E tem a ISO, a 9126, né, que ela fala desse assunto, né? Aí ela especifica assim, ó, métricas internas são aquelas que não dependem da execução do software, medida estática. E as métricas externas são aplicáveis à execução do software. Então, se você tivesse prestado atenção lá nos atributos, você mataria. Mas essa ISO também ajudaria, né? Essa ISO não tem sido muito cobrada especificamente nos editais, ok? Mas aí eu trouxe porque ajuda você a matar essa questão, beleza? Questõezinhas, 2 questões você com a aula de hoje conseguiria matar. Então veja que as bancas gostam de cobrar esse assunto. E pode ver que na maioria dos editais, eles constam lá nos editais, né? Então tem que tomar cuidado que é um assunto aí recorrente, tá bom? Então a gente vai já, deixa aí o gabarito no final e vamos encerrar esse bloco aqui sobre métricas, né? Então, gente, a gente falou aí de uma série de conceitos, né? Dentro da qualidade de software, da questão da medição e das métricas e alguns tipos de métrica, ok? Então, agradeço aí por vocês, nosso tempinho já tá meio estourado, né? Os blocos agora são no tempo aí normal, né? Os assuntos mais ou menos aí em 30 minutos. E a gente vai encerrando e retomamos aí porque ainda temos outros assuntos aqui dentro da qualidade de software, né? Agradeço, né? O professor tá meio gaga aqui. Agradeço aí quem assistiu e até mais. Valeu!